Oi, gente, eu sou a Lola Dalacqua e estamos iniciando mais um episódio do podcast Entre a Gente Pode. Então, senta que lá vem história daquelas que fazem a gente rir, chorar e se reconhecer, porque aqui a gente fala de tudo entre a gente. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, empreendedora, jiu-jiteira, e a gente vai conhecer também um pouquinho sobre a história dela, a Bruna Galtério. Ó, falei certo, né? Uhum, certinho. Seja bem-vinda, Bruna. Estou muito feliz que você aceitou o meu convite. Eu queria falar já também para você se apresentar, para você falar um pouquinho sobre você. Você é daqui de Florianópolis mesmo. Fica à vontade, porque aqui a gente realmente quer conhecer a sua história e se conectar com ela. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Imagina. Então, eu sou mãe, primeiro de tudo, né? Sim. E, bom, contando um pouquinho do que eu faço da minha vida, tenho 3 empregos. Dizem que o Júlio está orgulhoso de mim. Eu comecei recentemente agora na carreira de corretagem, né? Uhum. Tô sendo estagiária ainda. E trabalho há 7 anos já na área da beleza. Aí, atualmente, eu foquei mais na área de cílios, micropigmentação e sobrancelhas. Uhum. Também faço algumas propagandas pro Jet Azul, já devem ter me visto aí. Sim, incrível, Andando de inclusive. patinete e bicicleta. E, sim, sou jiu-jiteira há 2 anos, faixa azul. Adoro, minha paixão. Ali eu descobri que é a melhor terapia que eu já fiz na minha vida. Sim. Óbvio, né? Que não tira o lugar de uma terapia, realmente, com psicólogo, é necessário muitas vezes, mas é um outro tipo de terapia. Na terapia, mas é terapêutico, né? Ali é onde a gente trabalha o corpo, mente, alma, tudo. É Sim. incrível. Meu filho, na verdade, que fazia primeiro, Thomas. Que legal, ele que te inspirou, então. Eu queria colocar ele em um esporte. E como eu sempre amei o jiu-jitsu, eu pensei, eu vou botar ele lá pra ver, né? Já que eu não posso fazer ainda, que eu não tinha tempo, Sim. eu vou botar meu filho. Aí coloquei. Ele foi assim, ó, eu levava ele nos treinos e eu ficava, ai meu Deus, eu preciso começar a fazer. Até que eu criei coragem, chamei uma amiga, falei, vamos começar? A filha dela também fazia, ela era minha cliente e se tornou minha amiga, a Mara. E a gente começou juntas. Aí ela engravidou, depois de um tempo, né? Ela engravidou, acabou saindo e eu continuei. E, enfim, Thomas hoje em dia ele deu uma parada, mas quer voltar pro Gil, eu continuei e não consigo parar. Não larga, Não né? tem como parar. Não tem como, o Gil, ele realmente é terapêutico, Demais. não só, porque muitas pessoas ainda olham, inclusive foi até um dos motivos que eu chamei a Bru pra gente falar sobre o Gil, porque muitas pessoas ainda olham o Gil como algo muito voltado pro masculino, né? Sim. Inclusive, a maior parte dos atletas são masculinos, né? Sim. E ainda não é muito valorizado, eu pelo menos não vejo tanto, né, valorizado na área feminina, né, o jiu-jitsu. Eu conheço assim, me inspiro em muitas atletas, né, mas a gente sabe que é diferente, né, o lado masculino e o lado feminino. E não poderia ser uma pessoa diferente, né, porque a gente tem esse lado feminino, mas a gente também ama o jiu-jitsu, né, eu também me encontrei muito no jiu, também sou faixa azul, Ai, que legal. treino há quase 3 anos. Mas eu sei que a gente tem muitos desafios quando a gente treina, né? Principalmente, eu não sei como que é a sua academia, a gente vai descobrir já já, mas normalmente nas academias que eu treinei até hoje, sempre é muito voltado para o masculino. Então, eu sempre treinei muito mais com homens do que com mulheres, né? Então, eu pensei, eu preciso levar isso para o podcast, porque quanto mais mulheres se inspirarem e olharem e falarem, olha, não é só agarração, como falam, né? É muito mais técnica, é muito mais voltado para a área também de a gente se sentir terapêutico com aquilo, porque melhora muitas coisas. Inclusive, eu até ia falar, mas eu vou deixar você falar. Alguns benefícios que você já trouxe para sua vida também, o Gil, tirando só a área terapêutica, assim. Em relação ao físico, né? Meu Deus, assim, na verdade a gente vai para aprender uma coisa e acaba transformando o nosso corpo. É Sim. aquilo que eu disse, né? O corpo e mente. Transforma os dois ao mesmo tempo. É demais. Porque, querendo ou não, é um cardio, né? Então, é o cardio. sofrido. É sofrido, mas no início, inclusive, eu consegui fazer um rola só. Agora eu consigo alguns a mais.
Mas assim, igual você falou, realmente as pessoas têm uma visão muito preconceituosa do jiu-jitsu por conta da agarração entre homem e Sim, mulher e tal. Eu, na verdade, eu comecei fazendo jiu-jitsu feminino só. Mas é muito diferente você fazer tudo misturado, porque sim. você aprende muito mais, tem muito mais conhecimento para ser compartilhado, sabe? Sim, E o meu jiu-jitsu mudou bastante depois que eu comecei no treino, principalmente do meio dia e meio, que dizem que é um treino mais duro para competição, o para pessoal é competição. mais avançado assim, Uhum, e é incrível. E eu vou te dizer, além disso, eu fiz muitas amizades incríveis lá, que sim. eu trouxe até hoje pra minha vida e a gente se chama de mana, as Uhum. meninas. Não só as meninas, mas os meninos também. Tem pessoas incríveis lá com a mente muito diferente, muito mais aberta, né? Eu acho que pra um esporte desse, geralmente as pessoas já têm a mente diferente. Você Exatamente. acha isso também? Muito. Porque o jiu-jitsu, na verdade, o que eu vejo muito também é a base do autocontrole, que a gente acaba Sim. criando também, né? Autoestima. Para mim, funcionou muito a questão da autoestima também. E a Verdade. autoconfiança, eu me senti muito mais confiante. Então, tem algumas pessoas que só olham realmente para o Gil de uma forma de artes marciais. Mas tem tantos outros Muito além, né? benefícios. É muito, muito além disso, né? E eu acho que eu nunca falei sobre isso, ou pouquíssimas pessoas sabem, inclusive. Mas eu iniciei o Gil por conta de uma situação que aconteceu comigo. Eu acabei de lembrar, inclusive, eu passei por uma situação com um Uber. Na época eu morava ainda em São Paulo. Uhum. E eu lembro que nessa época estava muito difícil para chamar Uber, estava bem complicado por conta dos acontecimentos que estavam acontecendo lá na Cracolândia, tudo. E eu estava em um local lá, acredito que acho que era meia-noite, e eu estava com a minha irmã. Chamei o Uber, só que demorou muito. Acho que faltavam, sei, 15 minutos para ele chegar assim. E eu alterei o endereço porque eu tinha colocado o endereço errado. Eu tinha colocado o endereço da minha irmã, que morava. Não sei se você conhece São Paulo. Não conheço. A minha irmã, ela morava a 40 minutos do local que eu estava e para onde eu ia, que era a minha casa, era 5, 10 minutos no máximo. E aí eu alterei e pensei, bom, se ele continuar vindo, significa que ele aceitou a corrida, né? Sim. Ele continuou, quando ele chegou lá, ele foi, a gente entrou, deu início na corrida. E aí ele ficou muito bravo, porque não era o destino que eu tinha colocado primeiro. E aí eu fui, expliquei a situação para ele e tudo. E ele não entendeu, ele ficou bem alterado, começou a me xingar, começou a xingar Ai, minha gente, irmã. que absurdo. E foi um dos momentos ali que eu me senti muito insegura, porque era eu e uma menina de 16 anos, né? Eu me senti bem insegura ali. E essa época eu tinha um relacionamento e o meu ex, ele treinava já jiu-jitsu. E aí ele falou: Olha, se eu fosse você, vamos lá, ver como que é, se você gosta, tudo. E aí eu falei: Gente, será que isso realmente vai ajudar, né? Tudo. E aí eu acabei indo por conta dessa situação. E desde o primeiro dia já assinei, já fechei, comprei kimono, Maravilhosa, arrasou. continuei, segui com o Gil. E eu achei que o único benefício seria, no começo, né? O único benefício seria Autodefesa, só a né? autodefesa, né? Eu olhar e falar assim: não, se eu precisar, é óbvio que eu não posso querer comparar a minha força com a força de um homem, né? Mas se precisar, eu sei me defender. E depois que eu olhei, eu falei assim: gente, é muito mais que isso, muito mais que artes marciais, é muito mais. Também conheci pessoas maravilhosas. E então, essa situação, eu tenho quase certeza que eu nunca contei para quase ninguém, pouquíssimas pessoas sabem, mas o Gil ele traz muitos outros benefícios, benefícios da amizade também, É, essa parte que você comentou da questão de a gente observar que a pessoa tem um certo conhecimento diferente é quando tá verdade. ali treinando, A né? mente muda. Mas vou te dizer, eu também comecei o jiu-jitsu. Eu sempre gostei, eu tinha interesse em fazer, mas nunca tive apoio. Eu pensava antes que eu precisava ter apoio de alguém para iniciar isso. Sim. Ou as outras coisas da minha vida, eu tinha essa crença limitante de que eu precisava ter algum apoio para Uhum. começar os meus projetos, né? Sim. Hoje em dia, eu já vejo que não, que esse apoio tem que vir de mim mesma, eu e Uhum. Deus. Entendeu? Quem quiser vir junto, vem. Quem não quiser, fica pra trás. Entende? E antes, nem o meu ex-marido, nem o meu ex-namorado não me apoiavam em iniciar o jiu-jitsu. Eles não queriam. Eles também nunca treinaram. Não, nunca treinaram.
Por isso, assim, ó, que eu acho que mulher jiu-jiteira só tem que se envolver com quem já faz jiu-jitsu, tá? Olha, eu acho que é mais... Porque senão eles não entenderiam. É. Mas, não, acredito que não era só por questão de ciúmes também. Eu acho que insegurança, sabe? Mas, assim, eu passei também por algumas situações nos meus relacionamentos antigos. E eu, inclusive, né, tinha medida protetiva. E eu me sentia também insegura em relação à autodefesa. Eu achei necessário começar. E realmente traz uma segurança muito grande pra gente. Não só por questão da gente ter a nossa autodefesa, mas porque, por exemplo, na nossa academia, a gente é como se fosse uma família. Então, a gente sabe que além da nossa própria autodefesa, a gente vai ter também uma família ali pra nos apoiar se a gente precisar. O mestrão, eu chamo de mestrão, uma vez eu passei por uma situação e falou, ó, Bruna, qualquer coisa que precisar, sabe, né? A gente tá aí e tal, a gente só dá um grito, a gente vai lá, sabe? Então, é muito legal isso. Eu acho que toda mulher e toda criança deveria aprender pelo menos um tipo de autodefesa. Sim. Eu apoio o jiu-jitsu porque eu acredito que seja o único esporte que uma criança consiga pagar um adulto. Eu não sei se tem algum outro esporte que isso é possível, mas uma criança consegue dar um mata-leão no adulto e pagar ele. Se tiver a técnica certinha. Nunca tinha parado pra No reparar. Muay Thai, como que uma criança vai apagar um adulto se ela não tem a força suficiente para dar um soco? Por exemplo, não tô julgando. Muay Thai é maravilhoso também, só que é um outro esporte, é totalmente diferente. Eu acho que esse tipo de autodefesa deveria ser obrigatório até nas escolas, entendeu? Olha quantas crianças passam por situações, né, que a gente nem precisa comentar, mas que são horríveis. Entende? Mulheres também. Então, isso é uma coisa muito importante. Sim, e falam que o jiu-jitsu, ele é uma das artes marciais mais completas que tem, né? Porque, querendo ou não, a gente faz algumas técnicas lá, mas a gente acaba incluindo judô, a gente acaba incluindo... Nas quedas, né? Então, pelo que eu já vi, assim, pesquisei, não sou expert também no assunto, né? Inclusive, quando verem lá, gente, eu sou faixa azul. Faixa azul ainda, calma. Tem um longo caminho a percorrer aí, principalmente quando a gente... Porque falam também que o Gil, ele é pra vida, né? Isso eu já levei muito pra mim, que o Gil, ele é pra vida. Então, quando olham assim, falam, nossa, mas você não está treinando todos os dias? E eu falo, gente, eu não sou atleta. Então, se é algo que eu vou levar para minha vida, às vezes sim, eu vou dar prioridade para outras coisas, mas eu sempre vou estar ali falando, gente, voltei, tô aqui, cheguei de novo, sabe? A não ser que você seja uma atleta e viva disso, né? Viva Aí disso. sim você se cobraria tanto de treinar e tudo mais. Sim. Eu também, eu treino 3 vezes na semana só. Gostaria de poder treinar todos os dias, porque eu amo. Só que, gente, com 3 empregos, 2 filhos, não tem como, entendeu? Como? Tá difícil. Como que você faz para se virar em 5 ao mesmo tempo? Já é até a primeira dúvida aqui. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Hoje eu tô aqui porque as crianças estão no pai, né? Te falei, mas é bem corrido, tá? É bem corrido. Mas eu sei que no final vai ser bem gratificante. Sim, no final vale a pena. O importante é a gente realmente fazer o que a gente gosta. Sim. E competição? Você gosta de competir? Já competiu alguma vez? Eu já competi 2 vezes. Inclusive, esse ano pretendo fazer uma competição também. A primeira vez que eu competi em São Paulo. E eu ganhei. Ai, arrasou! Fui medalhista na primeira competição que eu fiz. E na segunda vez eu competi também, só que eu fui aqui em Florianópolis. Mas eu não ganhei, fiquei em terceiro lugar, né? Ganhei medalha, mas eu não ganhei. Deu pódio, né, querida? Deu pódio, mas eu ganhei. Mas eu vi também a diferença do que é, porque a primeira vez eu realmente me preparei psicologicamente. Então, isso veio para mim muito forte, no sentido de não é só eu me preparar com as técnicas, é eu me preparar psicologicamente. Nossa. É que, na verdade, a gente prepara o nosso físico antes do campeonato. Sim. E no campeonato a gente precisa do nosso mental. Exatamente. Ok, porque senão toda a preparação física que a gente teve vai por água abaixo. Você pode ser ótima, maravilhosa, saber todas as técnicas, mas se a mente não estiver boa, sim, nada funciona. Foi exatamente o que eu percebi. Então eu nem me cobrei muito, porque eu cheguei lá, eu não me preparei psicologicamente, no sentido de vou ficar ali focada, não. Eu fiquei assistindo outras pessoas, e aí quando foi o meu momento, eu olhei e falei, tá bom, vamos lá. Só que aí eu vi que eu realmente não estava preparada. Então, ali eu entendi também que foi algo que o Gil me mostrou, que é muito mais fácil você estar preparada psicologicamente do que fisicamente para
as guerras que você vai entrar, né? A gente não vai ganhar todas as guerras, Sim. entre aspas, mas a gente vai adquirir experiência em todas elas. Eu acredito assim, né? Foi uma experiência muito boa. Você já competiu? Tem Eu competi vontade? 2 vezes também. Gente, a gente tá muito alinhada aqui. então! Adorei. Eu competi 2 vezes. Assim, a primeira, nossa, eu queria muito, muito, muito. Primeiro eu entrei no Gil sem pensar em competição. Depois começou a me dar uma vontade, gente. Eu era Sempre faixa branca dá. ainda. Faixa branca tem aquele sangue no olho, né? Sim, exatamente. E aí eu, não, vamos competir, puxando a minha amiga que não queria mais competir, ela já tinha desistido. E aí, não, a gente vai e fomos. A primeira, eu achei, na minha chave só tinha uma pessoa quando eu olhei. No dia tinha mais. E eu não estava preparada para isso, estava preparada para uma luta só. A primeira que eu estava preparada psicologicamente, eu ganhei. Tá vendo? Gente, foi nervoso, tá? Porque eu finalizei a menina num triângulo mal encaixado e ela apagou. Gente, ela apagou, fiquei nervosa. A Vicky, ela é uma querida, a gente se fala e tal. E ela foi pro hospital, eu fiquei tão nervosa. Meu Deus! Quando foi a minha segunda luta, eu fiquei travada. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, o que eu faço agora? Parece que me deu um branco, eu não conseguia fazer mais nada, entendeu? Eu não fui finalizada, mas eu perdi por pontuação, né? Sim. Ela teve vantagens. E a Tainá foi a minha segunda adversária. Mas eu ainda bem teimosa, fui pro absoluto. Primeira luta, já quis ir pro absoluto. Não, essa coragem eu nunca tive. Não, eu fui, tá? E aí eu lutei primeiro com uma menina. Não me lembro se foi 1 ou 2 lutas. Eu sei que teve uma menina que era bem maior que eu. Não dei conta. Aí eu fiquei em terceiro lugar no absoluto. E daí também. Deu pódio. Na minha categoria, fiquei em segundo lugar. E no absoluto, fiquei em terceiro. A minha segunda luta, eu tava me sentindo preparada com mais técnica. Só que o meu psicológico no dia tava totalmente abalado. Com vários problemas. Tava de TPM, gente. Uma cólica desgraçada, assim, ó. Pisei no tatame, aquela cólica. Aí, quando a menina veio pra cima, eu fui pro 100 quilos, acabou. Nossa. Ali, morreu pra mim. Não conseguia imagino. mais sair dali. E aquela cólica vindo junto, mulher, sofre, tá? E aí, foi isso. Mas eu ainda fui de novo pro absoluto. Aí, nessa segunda competição, eu fiquei em terceiro lugar na categoria e no absoluto. Deu pódio também, mas eu fiquei mega triste, tá? Eu tava me sentindo super preparada. Chegou no dia, eu tava péssima. E eu nunca mais quis competir. Acredita? Mas você pensa ainda em competir? Eu penso em competir ano que vem. Esse ano eu não sei se eu quero competir. Agora eu não tô pensando, porque eu não tô conseguindo focar nisso. Tem outras prioridades, né? Até porque eu não sou sustentada pelo jiu-jitsu financeiramente. Então, eu preciso focar nas outras coisas agora. Mas eu pretendo, sim, voltar a fazer uma competiçãozinha de faixa azul, pelo menos. Então você já competiu na branca e na azul? Na azul, não. Na azul, As não. duas foram na branca. Na branca. Ah, tá. Queria uma medalhinha de ouro na branca, mas não deu. Quem sabe agora na azul. E falam que... É porque eu também, quando entrei, jamais pensei em competir também, né? E foi eu acho que faltava o quê? 1 mês pra competição. Quando eu olhei, falei, eu acho que eu vou competir. Decidi que eu ia competir e vou competir. Então, eu também não tinha me preparado, só que eu queria ter competido quando eu estava na faixa branca. Porque eu acho que é muito legal quando a gente sempre se arrisca em cada faixa, né, que você está, assim. Só que eu tinha muito medo de competir na branca, porque assim. você vai pra competição, vamos dizer, você tá com 1 grau, você vai competir com uma pessoa que é faixa branca também, mas já tem 4 graus. Já tá quase indo pro azul, por exemplo. Então, tu não sabe o que vai te esperar, entende? Quando eu competi, por exemplo, na primeira vez, eu não tive nenhum grau. E as meninas, elas já tinham 2, 3... Se eu não me engano, tinha uma até que tinha 4, se eu não me engano. Então, eu olhei assim e falei assim, meu Deus, ela sabe muito mais que eu. Aí eu olhei assim e falei assim, não vou focar nisso. Não vou focar nisso. Sentei lá, fiz o meu aquecimento, coloquei a minha música, treinei meu psicológico e falei, vamos, o que acontecer tá ótimo também. Então, eu queria ter competido também na branca, mas não deu certo. Mas nas próximas eu também quero. E faz 2 anos que você tá no Gil? Você pegou, então, o azul agora? Eu peguei final do ano, na última graduação. Ah, tá. Agora. Foi recente, né? Sim. Não, mas é legal. E
no seu convívio, assim, diário, você tem falado para suas amigas, tem levado pessoas para o Gil? Como que é essa convivência? Já levei pessoas pro Gil, já levei. E teve pessoas que não, tipo assim, não se identificaram, teve outras que gostaram muito, que continuaram. Tem até conhecidos meus que faziam Gil antes, pararam por muito tempo e agora voltaram. Vamos voltar. Tem um amigo meu, eu falei, vamos voltar a fazer. Ele voltou e falou, cara, que massa, tá me fazendo tão bem, não sei por que eu tinha parado, sabe? Nossa, eu vejo isso direto, principalmente quando... Tem pessoas até, inclusive, que eu olhava assim, quando eu falo, nossa, eu tô treinando Gil, tudo, e a pessoa olha assim e fala, sério? Eu treino desde não sei quando, assim, olha, como assim você treina Gil? Então, assim... As pessoas não olham pra você e falam assim, nossa, nem parece que você treina jiu-jitsu com essa cara de mocinha, Muito. de menininha. Eu falei, Muito. gente, mas jiu-jitsu agora tem que ter cara de lutadora, de máscula pra poder fazer. Mas é exatamente a visão que as pessoas têm, né? As pessoas olham e falam, não... Quem treina arte marcial tem que ter um biotipo ali, é daquele físico, né? Tem que ter aquele físico, tem que ter aquela personalidade de jiu-jiteira, né? Porque a gente realmente não porque a gente já é do Gil, mas infelizmente a gente tem essa capacidade de olhar e colocar uma fisionomia de algo que é específico para aquilo, né? Eu acho que é do ser humano isso. Então, a gente está aqui realmente falando sobre isso para tentar quebrar um pouquinho esse padrão, por mais que paradigmas das pessoas, né? De que, ai, meu Deus, é muito masculino isso. É muito... E a tua orelha, já estourou? Não, porque eu sei treinar, brincadeira. Eu só tô repetindo. Não, gente, tô repetindo. Eu acho que foi o mestre Jacaré que falou sobre isso. Se eu não me engano, posso estar completamente errada. Mas eu acho que ele estava dando uma entrevista. Gente, eu acho que era no SBT, se eu não me engano, tá? E aí perguntaram pra ele, mas por que sua orelha não é estourada? Tudo ele, porque eu sei treinar. Mas tô tem brincando. isso e também tem a outra parte que diz que tem a questão genética, né? Sim. Que quando a cartilagem é muito molinha e tal, é muito mais difícil de você estourar. Quando ela é mais dura, mais rígida, acaba estourando com mais facilidade, né? Sim. Eu já estourei as minhas, gente. Recém sou faixa... Sério? Eu estourei na faixa branca, né? Agora eu machuquei de novo. Tá meio estouradinha essa aqui Gente, também. não. A única coisa, assim, que tinha começado a fazer é o dedo. Nem sei se dá pra ver, assim, mas Os calinhos. Os calinhos. Ai, gente, como fica feia a nossa mão. Aí eu comecei a passar esparadrapo, aí eu olhava assim, o pessoal falava, meu Deus, tinha que ser faixa branca, já colocando esparadrapo nos dedos. Olha aqui, aí, tudo estouradinho já. Tem que colocar. Esse aqui tá machucado, inclusive. Esse eu já quebrei. Esparadrapo. Do pé também, quebrei. Meu Deus. Não parei de treinar. Nossa, agora eu tô besta. Nossa, olha, eu vou marcar um dia de treinar com a Bruna, mas eu já tô com medo já. Não, mas é que eu apanho muito. Os machucados não foram você, vieram dos colegas, então, tá também, vendo, né? Às vezes a gente também se acidenta sozinho. Sim, mas é muito legal isso. A gente já colocando um pouquinho de medo, tudo certo. Gente, cada um tem o seu jeito, né? Sim. Eu até gosto de brincar falando porque eu treino muito mais com homem do que com mulher. Mas é porque realmente cada um tem o seu ritmo. Sim. Então eu não posso chamar uma mulher que acabou de entrar e que é um pouco bem mais delicada, assim, e fala, não sei se eu vou fazer essa posição. Também porque o homem, ele, biologicamente, né, ele já tem uma força muito maior que a nossa. Sim. Então você não precisa ficar medindo força pra lutar com ele. Exatamente. Claro, não é só força, é técnica também, mas, gente, todo mundo coloca força, não adianta. Só não põe força quem não tem. Exatamente, não põe força quem não tem. Só não põe força quem não tem. E assim, com os homens a gente não precisa ficar medindo a força, a gente pode fazer o que a gente tá lá pra fazer. Sim. E com as meninas a gente já vai com mais cuidado, né? Pra não machucar. Mas tem umas lá na nossa academia que são muito fortes. Meu Deus do céu. Sim. Eu passei um tempo lá fora, né? E quando eu treinei lá fora, em uma das academias... Na academia, aliás, que eu treinei, foi a primeira vez que eu treinei, assim, que eu fiquei, meu Deus, porque as meninas, elas eram muito evoluídas, assim, no Gil, eu ficava, não sei se eu quero treinar mais aqui. Será que é isso que as pessoas sentem quando eu tô treinando, assim? Eu falo, eu não vou aliviar um pouquinho, não. Eu senti ali a pressão do que não é aliviar também. Jesus amado. Mas foi muito bom, porque eu aprendi muito também. E aqui, é que nem eu falei, aqui nas academias que eu treinei aqui,
a gente nunca teve aquela aula só feminina, né? Só voltada só mulheres no tatame, porque realmente não tinha uma quantidade grande de Pouquíssimas, né? mulheres, né? Eu não sei como que é a sua academia hoje, se ainda tem. Tem uma quantidade legal de mulheres, porém a gente não consegue fazer uma turma em um horário que todas consigam ir, Sim. entende? Então, tem também agora de novo, o mestrão colocou uma turma feminina só. Uhum. Quando eu entrei tinha, e depois como foram poucas pessoas, ele acabou tirando, mesclando tudo e agora colocou novamente. Então tá bem legal, assim, sabe? Até tem mulheres mais velhas, mãe das alunas que estão fazendo, estão aprendendo também. Tá muito incrível, tá, gente? Bem legal, assim, porque mulheres mais velhas podem sim iniciar um esporte agora. Ai, mas eu Sim, já sou velha. Tem gente que diz, não tem nada a ver. E o jiu-jitsu não tem idade para exatamente. começar. A hora de começar é aquela hora que você sente que tá preparado, sabe? Que tem vontade. Uhum. Mas eu realmente prefiro treinar um misto. É verdade. Essa questão que você falou do tempo ou de idade é realmente muito legal, porque o Gil ele proporciona isso. Então, desde a criança, né, que tá bem, quero colocar meu filho em algum esporte. Realmente, o Gil ele é realmente mais indicado. E também para as pessoas mais velhas, porque a gente consegue se adaptar em saber quanto a gente pode colocar de força, o quanto a gente pode ensinar também, porque isso é muito legal, né? A gente adora aprender, mas também é muito legal quando você já sabe falar, nossa, eu posso ajudar aqui também uma E posição. ensinando a gente aprende muito mais, Muito né? mais. E também falando na parte das crianças, eu coloquei o meu filho também, não só para autodefesa dele, porque ele estava apanhando na escola de um menino, tá? Uhum. Mas isso influenciou muito na disciplina. Isso é bem legal de frisar, É a verdade. disciplina que o Uhum. jiu-jitsu impõe, assim, Sim, principalmente para as crianças. Nós adultos também aprendemos isso lá. A sim. gente acha que por ser adulto a gente já sabe das coisas, já sabe, já é disciplinado. Não, a gente não é. Não, A gente nunca é o quanto acha que é, é sabe? verdade. Mas para as crianças é incrível. Tem até algumas clientes minhas de cílios, né? Que elas também colocaram os filhos delas e elas falaram: Meu Deus, como mudou para eles, como ele tá diferente dentro de casa. Sim. É E muito legal. muda. Realmente, a parte da disciplina, ela envolve muito. Tem, por exemplo, pessoas também que entram pro Gil por conta da faixa, né? Sim. Já chego ansiosa. Ai, quero trocar de faixa. já- Ó, eu vou falar, eu não. Eu, tipo assim, quando eu era faixa branca, eu curti tanto. Eu A não fiquei faixa nessa neura de é pegar a faixa azul. verdade. Nunca. Eu juro Sim. pra você. Só que quando chegou o dia da graduação, que eu sabia que eu ia pegar a faixa, a gente tava tão ansiosa no dia. Uhum. Falei, gente, finalmente eu peguei a faixa azul. Ai, que legal! Fiquei tão feliz. Sim. Sabe? Tipo, é uma conquista, né? É. Eu levei 27 anos e meio pra chegar na faixa branca. É E 1 ano e meio pra conquistar a faixa azul. azul. E eu tenho até uma entrevista também que eu vi que o profissional ele falava que o profissional, o atleta, né, ele falava sobre essa questão que o Gil você pode levar ele como uma linhagem de vida. Então, através do Gil que você vai evoluindo, né? A gente coloca as faixas, né? A faixa azul, faixa roxa. Você pode levar como se fosse sua vida, porque você está aprendendo coisas ali, e aí você ganha algo, você tem um benefício ali, e aí você passa para a próxima faixa. Uhum. Ela é muito ligada Subiu de também. nível. Subiu de nível, e é exatamente isso, que nem você falou. Você demorou 27 anos para entrar no Gil, né? Porque a faixa branca é a mais difícil, porque o mais difícil é você iniciar, né? Exatamente. Não é você chegar lá na faixa preta. Só que sempre falam muito, já me perguntaram algumas vezes, inclusive, ai, quanto tempo você quer levar para estar na faixa preta? E eu olho assim, eu falo, quando eu me sentir faixa preta na vida. Então, eu quero olhar assim e falar assim, eu não tô só na faixa preta porque eu fui lá e completei a quantidade de tempo que precisava necessário para trocar de faixa, sabe? Eu quero olhar e falar, gente, eu sou faixa preta na vida e no Gil. Uhum. Então, eu olho assim e falo, a faixa, ela é muito simbólica, né? Eu acho que a gente olha assim e fala... Aliás, eu também estava na faixa branca e ela falava, não tenho pressa. Se for o momento certo de receber, Sim. vou ficar muito feliz, né? Eu Vou acho que receber. a faixa, a troca de faixa, ela representa muito a nossa resiliência em cada etapa, né? Sim, E o nosso merecimento também.
O quanto a gente se dedicou por aquilo ali, né? Tudo na vida é assim, na verdade. Exatamente. Mas o interessante é a gente aproveitar cada momento em cada etapa. Em cada etapa. Em vez de ficar assim, ai não, porque eu quero logo chegar na próxima etapa. E não só no Gil, mas na vida. Hoje eu falei sobre isso no Insta. Sério? E eu venho assim há um bom tempo, sabe? Pensando sobre isso. Às vezes a gente fica tão ansioso pela próxima etapa da vida, pelo que vai acontecer depois, pelo futuro, que a gente esquece de aproveitar o momento presente, né? E focar no momento presente. Mas se a gente pudesse estar no futuro e olhar para o passado, e no futuro a gente vê que era aquilo ali só e acabou, a gente gostaria de voltar para o momento presente. Sim. Sabe? Para poder ter aproveitado melhor. Isso, eu acho que eu comentei ontem aqui sobre isso. Eu já fui uma pessoa muito mais ansiosa, que inclusive o Gil, ele ajuda nisso, na ansiedade, né? Muito! Demais! Muito, porque às vezes a gente sempre quer avançar, atacar, né? Em um momento assim que a gente só precisava olhar e falar, cara, espera. No momento certo eu consigo finalizar isso, no momento certo eu consigo... afobada não consegue finalizar a posição que você queria. Exatamente. Tem que ir com calma. E é exatamente igual na vida. Então, é tudo assim que a gente faz, assim, eu consigo trazer pro Gil. Essa consciência, assim, que eu olho e falo, gente, no Gil também é assim. Nossa, mas na vida também é assim. E eu sempre fui muito afobada no sentido de, nossa, eu tenho que ter o retorno logo disso, eu tenho que colocar isso em prática logo, eu tenho que fazer isso. Por um lado, é bom. Mas quando eu, pelo menos, não levo pro lado muito emocional. Quando eu levo para um lado mais racional. Tipo, eu pensei, eu analisei todo o contexto ali e aí eu fiz. Sim. Então, isso também, a gente liga muito o Gil com a vida, né? Sim. É muito legal. Assim, ó, vou te falar. Tem pessoas que às vezes estão ali e acabam levando muito pro lado pessoal. Um rola que não saiu do jeito que por exemplo, pensou que ia ir bem no rola, acabou apanhando. A pessoa fica emputecida. Não, porque, ó, próximo eu vou dar um pau nele também. Gente, não é assim. Não pode levar pro coração. O pior ainda é quando é um homem. Então. Eles não aceitam. Eu deixei. Eu deixei tu fazer. Mas tá, né? Eu acho que, assim, o Gil, ele também ensina a gente olhar as coisas, os problemas da vida de uma forma diferente. Porque a gente aprende a apanhar demais ali e a levantar e continuar mesmo assim. Porque na próxima a gente pode conseguir, entendeu? Sim. Então, assim, na vida também é a mesma coisa. Tem coisa que a gente só tem que olhar, dar risada e seguir. E tem alguma atleta ou algum atleta que você se inspira, que você gosta? Tem Gabi Peçanha, se não me engano. Gabi Peçanha, maravilhosa. Mas eu vou dizer, bem assim, sinceramente, eu tenho uma atleta que pra mim, ela é um exemplo de vida, tá? E ela é ali da nossa academia. Eu não sei se você já ouviu falar na Joana. Ela é uma atleta que ela competiu e acabou machucando a cervical. Ela ficou paraplégica. Ela tava na faixa azul quando ela fez essa competição. A menina deu uma batistaca nela, né? Nossa. E ela acabou tendo que fazer uma cirurgia pra poder ver se iria voltar a andar ou não. Os médicos deram, tipo, uma chance mínima dela conseguir voltar a andar. Só que ela queria tanto voltar a fazer jiu-jitsu, que era a vida dela aquilo ali. Ela queria tanto que ela teve uma força, assim, ó, que foi... Não sei de onde é que ela tirou aquela força. Mas a menina voltou a andar. Ela pegou a faixa roxa já. Ela treina com a gente. Ela é incrível. Tem uma força que não tem noção. Muito técnica, ela dá aula. Foi ela minha professora de Gil, no início, né? No feminino. Começou uma professora, a Suzane, depois trocou pra ela. Aí fiz um bom tempo de aula com ela. Aí agora, como voltou às aulas femininas, ela voltou a ser professora do feminino. E aquilo ali pra mim, gente, foi assim tão emocionante que toda vez que eu lembro, que eu conto essa história, eu me emociono porque é uma lição de vida, entende? E o mestrão, né? Nosso mestrão, meu Deus do céu, a gente se espelha muito nele, é muita admiração também. Mas é isso. Não costumo, assim, ficar procurando muito, porque eu também nem tenho muito tempo, né?
A gente não pode esquecer a multitarefas. Mas eu admiro muito também as minhas colegas ali, sabe? Porque admiro muitas pessoas pela história de vida que elas têm. E como eu conheço a história de vida delas, que são mais próximas, Sim. então elas são as pessoas que eu mais admiro. Uhum. A Laís é uma amiga minha que ela compete muito. Agora, final de semana, ela vai competir o brasileiro. Uhum. E espero que ela seja double gold, hein? E as outras meninas também, que se esforçam, que também têm a vida delas, que é uma correria e estão sempre ali, sabe? Então, assim, as meninas ali são incríveis. As minhas amigas são as minhas inspirações. É muito legal essa parte, porque quando a gente vai pra academia, assim, que a gente chega lá, uma das coisas que a gente quase não pensa, assim, é que quando a gente olha, assim, pros nossos colegas de treino, é que cada um ali é de uma área, cada um tem uma vida diferente, cada um tem um temperamento diferente, cada um tem uma fala diferente, é todo mundo diferente, e treinando e fazendo as mesmas técnicas e buscando a mesma coisa. Então, isso é algo muito legal também quando a gente tava falando sobre a amizade, né? Que a gente cria, assim, no Gil. A gente tem ali na academia também uma atleta incrível, a Gabi. Não sei se você já viu. Ela é faixa roxa agora. E tá lá fora do Brasil, se não me engano. Não sei se é nos Estados Unidos que ela tá agora, no Texas. Mas ela foi pra fora. Tá tudo com esporte. Tudo by jiu-jitsu. E tem... Tá seguindo os sonhos dela. Sim, hoje em dia tem cada vez mais mulheres buscando em realmente viver do jiu-jitsu, né? Por mais que eu ainda ache que é algo que precisa crescer muito e precisa de muito mais visibilidade. Precisa. Né? Porque, querendo ou não, ainda é muito mais voltado para o masculino, né? Por mais que hoje em dia já esteja sendo mais falado sobre, Sim. Eu acho que ainda precisa de mais. Uhum. É incrível falar sobre o Gil, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre a Bruna também. A Bruna mãe, como que é a sua parte da maternidade? Você sempre quis ser mãe? Olha, eu dizia que eu queria ser mãe só com uns 27 anos, tá? Mas aí eu saí de casa muito cedo. Saí da casa do meu pai com 17 anos, mais ou menos, 16 para 17, eu acredito. Na verdade, eu morei com a minha mãe até 10 anos. Ela faleceu quando eu tinha 10 anos. E aí, nisso, eu fiquei um tempo com a minha avó, até meu pai foi se aproximando e acabei depois indo morar com ele, porque meus avós foram pra Chapecó. Eu não queria ir pra Chapecó. Imagina, eles moram no meio do mato lá, eles têm uma chácara. Eu não queria, eu era criança, eu tava acostumada com meus amigos da escola, né? Sim. Ai, vó, não quero. Tipo, eu já tinha perdido a minha mãe, não queria perder meus amigos também. Então, eu fiquei aqui com meu pai. A gente se aproximou mais e fui morar com ele. Aí, com uns 16, 17 anos, eu saí de casa, fui morar com a minha tia. Eu já trabalhava, então eu ia morar sozinha, na verdade. Sim. Só que é complicado, né? Menor de idade alugar um negócio e tal. Eu fui morar com a minha tia. E daí, início, eu já tava com o pai das crianças. A gente acabou depois logo indo morar juntos. E foi passando um tempo e começou a me dar uma vontade de ser mãe. Uma vontade de ser mãe, assim... E eu via minhas amigas sendo mãe, todo mundo sendo mãe. Eu falei, meu Deus! E a gente já tinha construído a loja, né? Sim. E tava construindo a nossa casa em cima da loja. Então eu pensei, o caminho já tá bem feito, né? Acho que agora eu posso ter um filho. Aí eu comentei com ele, olha, eu acho que agora eu quero ter. Ele Estou assim, pronta. E ele já queria, né? Um tempo. Falei, então, bora. Aí a gente ficou 6 meses tentando, por causa do anticoncepcional. Anticoncepcional, gente, é uma bomba de hormônio. Sim. Mas, enfim, isso é assunto para outro dia. Mas eu fiquei 6 meses tentando pra engravidar. Até fui no médico, pensando que eu tinha algum problema que não podia. Assim, calma, mãe. Calma, Bruna. Tu é muito nova ainda. Demora um pouco. Sim. Enfim, consegui engravidar. Eu queria muito, muito mesmo. E a gravidez foi bem complicada. Foi uma gravidez de risco e tal. Eu tive que parar de trabalhar. Mudou. Foi completamente diferente do que eu imaginei. Já na gravidez da Chloe, eu não tava esperando. Eu descobri a gravidez com 2 meses já. Meu Deus. Gente, eu fiquei tão nervosa que eu fiquei mega assustada e mega traumatizada da primeira gestação. Né, sabe? E do pós-parto também, que foi complicado. Eu tive depressão pós-parto. Que na maternidade, gente, não é aquelas 1000 maravilhas que mostram no Instagram, tá bom? Romantizam demais a maternidade, não é daquele jeito, não. E aí, mas assim, ó, uma gravidez nunca é igual a outra. A da Chloe, eu trabalhei até o último dia. No último dia eu trabalhei e depois fui fazer um ensaio fotográfico.
Meu Deus. sabe? E aí, no outro dia, eu tava ganhando ela. Na mesma madrugada, assim, eu tava ganhando ela. E aí, gente, foi incrível. Foi maravilhoso a gravidez dela, foi muito tranquila. Ela é uma bebê que não incomodou, sabe? Ela dormia super bem, já o Thomas não dormia nada. Foi dormir a primeira noite bem inteira com 4 anos. Entende? Então, Mas ele é o mais velho. ele é o mais velho. É. Foi Ele muito... veio pra te preparar e falou: calma, mãe, vai ser tranquilo os próximos. Gente, Você pensa em ser mãe novamente? olha, a minha ideia antes era ter 3 filhos, Uhum. né? 2 ou 3. Eu queria 3. Aí agora eu tô bem feliz com os 2. Mas a gente não sabe do dia de amanhã, né? Exatamente. É engraçado. Gente, eu adoro quando eu pergunto assim: "Ai, você já teve, você sempre teve o sonho assim de ser mãe?" Porque querendo ou não, a maioria das mulheres, elas sempre tiveram o sonho, né? A gente tem essa vontade de ter um relacionamento bem-sucedido, de ter uma família, tudo. E eu olho assim, eu falo, gente, é tão difícil, porque eu estou criando essa vontade agora. Tanto que há 2 anos atrás eu olhava assim, eu falava, gente, eu não vou ser mãe, eu não vou ter filhos. Então, assim, eu me julgava muito por isso, porque eu olhava e falava, por que que toda mulher tem essa vontade e eu não tenho? Até eu entrar na terapia e entender. Aí eu entendi, né? Minha terapeuta sabe de tudo. Então, mas isso é muito legal, porque é que nem você falou que romantizam muito também a maternidade na internet, como se fosse algo fácil, né? E é muito difícil. Eu É não muito tenho difícil, gente. Ainda filhos, mais mas eu sei se como você é. tem um suporte Sim. legal, por exemplo, se você tem a sua mãe para ajudar. Eu já não tive. Foi muito difícil Sim. essa parte já. A minha avó morava em Chapecó, tá? Mora ainda, então longe também para poder me ajudar. Tinha a minha sogra, né? E o pai das crianças. Mas o pai das crianças, aí ele. O homem, ele tem essa ideia de que, ai, meu filho nasceu, eu preciso trabalhar mais ainda para sustentar minha família, não sei o quê. Só que a verdade mesmo é que quando nasce a criança, a mãe também não tá preparada. O pai não tá preparado, mas a E a mãe mãe muito também. menos, gente. Uhum. Ai, mas o instinto materno. Tá, mas e daí? Tem um monte de outras coisas que a gente não tá preparada. E a gente precisa daquele suporte emocional, né? Pra estar ali junto com a gente, pra gente não decair. Sim. Entendeu? Quando você não tem esse suporte, tudo desanda. Foi o que aconteceu. Complicado. Mas assim, o homem, ele tem esse negócio de, ai, não, eu preciso agora dar conta, eu preciso trabalhar e não sei o quê. E acaba deixando a mãe e a criança de lado. Sim. Entendeu? E É aí verdade. é complicado. É verdade. E essa questão que você falou de estar preparado é realmente o que a maioria das pessoas colocam em tudo na vida, né? Eu preciso estar preparado para ter um filho, e aí acontece, aí a pessoa olha e fala: Meu Deus, eu dei conta, eu consegui. Eu preciso estar preparado para um relacionamento antes de entrar, né, no relacionamento. E aí você olha e você fala: Não, calma, você constrói tudo com o tempo. Um relacionamento, a questão da gravidez. Eu não posso falar muito com propriedade porque eu não sou mãe, mas eu sei, assim, eu tenho muitos irmãos, ajudei minha mãe a cuidar também dos meus irmãos, então eu sei o quanto é difícil e tem uma responsabilidade É, muito grande, né? tem. Não é só olhar e falar assim, tá bom, vou ser mãe aqui e eu tenho. Até com rede de apoio também já é difícil, imagina quando você não tem Sim, uma com rede de rede de apoio. apoio para nossa vida pessoal, muitas vezes já é difícil. Agora imagina, você sem rede de apoio e ainda tendo que mais com um ser humano ali para você criar, Sim. entendeu? Então, tem muita gente que pensa que é só ter o filho e deu, não é, é uma responsabilidade muito grande, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou começar a rever novamente, tô brincando. Não, mas é muito bom ao Não, mesmo tempo, tá? Se imagino. pudesse voltar atrás, eu jamais deixaria de ter os meus filhos, né? Porque a gente ensina muito, mas a gente aprende demais com eles. Sim, E as crianças são, assim, ó, extremamente puras, sabe? Tipo, eles sentem o que eles sentem, deu. Entendeu? E eu digo, eu tive filhos, quando eu decidi ter filhos, eu sabia que ali eu teria seria um desafio. Eu já sabia. Seria um desafio na questão de educar, de criar. Quer dizer, se eu vou ter filho, eu vou criar uma pessoa que seja uma pessoa boa para a sociedade. sim, Porque a sociedade já tá cheia de tantas pessoas podres, assim, ó. sim. Tanta coisa errada. Uhum, E eu não quero botar mais uma pessoa que seja assim. Eu quero uma pessoa diferente.
uma pessoa que tenha caráter, que tenha índole. Então, é isso que eu ensino eles, sabe? Sobre os meus princípios, sobre boa índole, sobre o que se deve fazer com os outros ou não, sobre o que aceitar na sua vida ou não. Sim. Então, muitas coisas, muitas atitudes eu tomo na minha vida pensando no exemplo que eu tô dando para eles. Eu não vou continuar aceitando essa situação, porque senão como que eu vou dar... Como que eu vou falar assim, ó, filho, você não pode fazer isso. Ah, mãe, mas você aceitou isso na sua vida. Como que você está dizendo que eu não posso? Sim, um Entendeu? exemplo, né? É um exemplo. Filho, não pode fazer isso com as pessoas, não pode aceitar que ninguém faça contigo. Tá, mas você aceitou. Então, por que que eu não posso? Então, assim, é difícil, mas é o nosso dever, né? De pai e Sim. mãe. Que legal. Inclusive, eu já quero também depois pegar dicas sobre a maternidade com a Bruna. Quem sabe futuramente. Mas é bem legal também saber essa parte. E olha só, eu já até lembrei agora, porque voltando um pouquinho para o Gil que a gente estava comentando, eu vejo que é muito legal quanto as mães deixam os filhos e acabam às vezes ficando. Que foi exatamente o que aconteceu com você e o que acontece muito, né? Sim. Então, não é só você dar o exemplo pro seu filho, né? Ele também te trouxe isso, Sim. de certa forma. E eu vejo isso bastante também nos treinos. Agora, mudando novamente de assunto, eu queria saber a Bruna, fora do trabalho, fora um pouquinho da maternidade, por mais que não deixe, né? Nenhum momento é mãe 24 horas. Porque assim, ó, vou te dizer, mesmo os dias que eles estão com o pai deles, eu fico preocupada. Eu imagino. Guria. Será que estão bem? Será que tá tudo certo? Eu sei que ele cuida bem, né? Que eles amam o pai. Eu nunca afastei. Eu acho super errado isso. Sim. Separou do pai das crianças, acabar querendo separar as crianças também. Eu acho errado. Porque a criança, ela precisa do convívio, tanto da mãe quanto do pai, para o desenvolvimento dela como um indivíduo na sociedade, entendeu? Sim. Ela precisa desses dois, do yin e yang, né? Uhum. E é o equilíbrio, eu acredito. Claro, né, que se tiver condições. Mas, olha, eu fora a parte de ser mãe, de trabalhar, de Gil, eu nem sei te dizer. Você é Eu mais consigo aproveitar tranquila. bastante, assim, quando eu tô sem eles também, porque é muito puxado. Uhum. Trabalhar, rotina de escola, almoço, janta e cuidados em casa e tudo mais. É bem puxado. Então, quando eu tô sem eles, eu consigo dar uma relaxada na minha mente. Eu consigo aproveitar também, Uhum. sabe? Como mulher, assim, é importante a gente ter esses momentos. Sim. Mas eu vou te dizer que no início foi bem difícil. Até porque eles eram menores, né? Tava muito acostumada. Mas a gente precisa desses momentos. Toda mãe precisa de um momento como mulher, só mulher, sem ser mãe, sabe? É bom pra nossa mente. Senão a gente enlouquece, pelo amor de Deus. Muito legal. Então você é mais tranquila, às vezes, assim, quando não sai. Por exemplo, eu não sei se eu perguntei, mas você é daqui de Floripa? Eu sou daqui. Ah, tá. Perguntou, mas eu esqueci de responder. Eu não lembrava se eu Eu tenho sou esse problema daqui. de ser Eu um sou pouco esquecida. manezinha. Você é Sou manezinha? Ai, que manezinha. legal. E aí, aqui você mora aqui perto do centro? Eu moro nos ingleses. Ah, tá. Nosso centro de treinamento é lá, inclusive. Depois você me passa a academia para eu conhecer também. Tem um joguinho que eu faço aqui, vou fazer em todos os podcasts. Tá bom. Que é o bate e volta. Eu acho que você já conhece, né? Que é aquele que eu vou falar uma palavra, a primeira palavra que vier na sua cabeça, você responde. Tá. Aí eu vou começar. Então, um amor. Um amor Qualquer coisa. puro e verdadeiro. Tem que ser. Um medo. Olha, um medo ficar sem os meus filhos. Uma comida. Ai, macarrão com bacon. Ai, que delícia! Um sonho. Ai, tenho tantos. Tenho muitos, tá? Já realizei alguns, mas acho que ultimamente o sonho que eu tô focando mais, que é o mais realista, mais eu quero comprar minha casa nova e quero fazer as viagens com as crianças. Eles querem ir pra Paris e pro Japão. Que
Porque eu Que também incrível. quero, eu já queria. E até fiquei surpresa quando o Thomas me falou que ele queria muito conhecer Paris. E depois veio com a história do Japão também. Falei, então a gente vai. Que legal. O Vamos Japão é trabalhar para diferente. isso. É, É diferente, pelo menos uma criança falar que o sonho sim, é o 8 Japão, anos, né? né? Chega, mãe, vamos, O Japão. quero conhecer o Japão. Quero conhecer a cultura deles. Que Ele começou a legal. pesquisar sobre como é viver lá. Olha, mãe, é muito mais barato viver lá. Gente, 8 anos. Que isso? Pô, 8 anos, eu não pensava nisso. É. Meu Deus, eu nem sei o que eu pensava com 8 anos. Essas Mas crianças também, estão muito com avançadas. tanta informação hoje em dia também, né? A gente nem pode querer comparar também, né? É, A gente com 8 anos, a gente tem a mesma idade. Você tem 27? eu tenho 29. 29? Ah, tá. A gente tem quase a mesma idade. Sou quase master, hein? Esse ano eu viro master. Adorei. Uma saudade. Ai, a minha mãe. É Imagina. uma saudade muito grande. Um sentimento. Superação. Eu não sei se superação é um sentimento, mas eu acho que é uma palavra que me descreve muito. Um programa. Em que sentido? Um nome de programa. Qualquer um. Que você goste. Olha, eu não tenho muito costume de ver TV, pra falar a verdade. Raramente eu vejo um filme ou uma série, então não sei te dizer. Tá. Prefiro programas, por exemplo, ir num parque, jogar, fazer algum esporte, tipo esse tipo de programa. Um programa, então, o hobby em treinar Gil. Ah, com certeza. Uma palavra que define a Bruna. Mulher do céu. Como eu te falei ali da superação, né? Superação. É uma palavra que me descreve bastante. Força e resiliência. Coragem também. Tem uma brincadeira também que eu gosto de fazer que se chama BBB da vida real. Então, se você pudesse, o que você eliminaria? Pode ser qualquer coisa, assim, na vida, uma pessoa, um trabalho, qualquer coisa, que se você, um sentimento, qualquer coisa. Sabe que eu tava pensando semana passada sobre isso, refletindo sobre muitas coisas que aconteceram na minha vida e algumas pessoas que eu, por um bom tempo, guardei uma mágoa muito grande, sabe? E eu fiquei, assim, ó, me martirizando, me remoendo aquilo por tanto tempo, quando, na verdade, eu finalmente entendi que cada pessoa e cada acontecimento que passou na minha vida, na verdade, foi Deus que colocou ali para me fazer crescer. Entendeu? Então, eu acho que se eu tirasse alguma coisa que aconteceu no passado na minha vida, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje, com a consciência que eu tenho hoje, entende? Então, eu acho que eu não mudaria nada, não. Perfeito, adorei esse raciocínio. Eu nunca tinha parado para pensar desse jeito também. Tudo que acontece, na verdade, é para nos fazer crescer, Sim. né? Por exemplo, se a gente pede paz, a gente vai estar em meio ao caos para a gente aprender a ter paz, né? Se a gente pede... tudo que a gente pede, a gente vai ser testado até a gente adquirir aquilo, entendeu? Eu já vi até alguns vídeos que falam sobre cuidado com o que você pede ou da forma que você pede. É verdade. Né? Porque é exatamente isso. Se você pede paz, você vai passar por turbulências até você realmente olhar e falar, tá, agora eu entendi como que eu consigo ter paz. Se você pede dinheiro, Deus não vai te dar dinheiro, ele vai te dar oportunidades de trabalho para você, de certa forma, conquistar, né, a forma de ter o dinheiro. Todo momento e fase difícil que a gente está passando na vida, na verdade, quando você está estressado com alguma coisa que está fora do que você pretendia, é legal a gente parar e analisar o que eu tenho que aprender com isso aqui agora. Porque se está acontecendo é porque eu tenho que entender alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Sim. Sabe? E parando para pensar dessa forma é muito mais fácil de seguir, sabe? Não, era aquilo, poxa, entendi. Porque quando você não aprende o que você precisa, algumas situações continuam se repetindo na sua vida até que você aprenda, sabe? E aí, se você não para mudar, as coisas continuam acontecendo. Sim, nossa, exatamente isso. Por enquanto que a gente não aprende o que a gente precisava ou precisa aprender na vida, a situação sempre vai se repetir. De formas diferentes, mas com o mesmo fundamento ali, né? Sim, isso é muito legal. Aproveitando já que a gente está entrando um pouco nesse assunto,
Não sei se você gosta de frases, se você gosta de ler, assim, mas teria alguma coisa, assim, que se você pudesse compartilhar com as pessoas, uma reflexão? Olha, tem uma frase que inclusive eu tatuei nas minhas costas. Uhum. Diz assim: se você pode sonhar, então você pode realizar. Porque Deus não coloca um sonho no nosso coração que a gente não tenha capacidade de pôr em prática. Sim. Gente, eu Entendeu? Às vezes acredito. basta a gente acreditar em nós mesmos para conquistar aquilo ali. Uhum. Nossa, é muito legal você falar isso, porque eu estava com uma amiga semana passada e a gente conversando tudo e ela falando, perguntando pra mim, nossa, mas como que você não sente medo? Como que você faz assim? Porque eu A já vi gente vai você, com medo mesmo! eu já vi você colocando tantas coisas assim em prática e eu vejo que você fala, nossa, eu tenho vontade de fazer isso, eu vou lá e vou fazer. E ela até comentou falando, porque depois que eu me tornei mãe, eu sinto muito mais medo, né? Antes, quando eu não era mãe, parecia que eu tinha muito mais coragem em arriscar nas coisas. E foi uma das coisas exatamente que eu falei para ela, que se Deus colocou no nosso coração, Ele já preparou tudo, já tá tudo pronto. A gente só precisa confiar e realmente acreditar e seguir naquilo. E eu até falei pra ela, falei assim, não é porque você se tornou mãe, e até porque por você ter se tornado mãe, eu acredito que Deus tenha cuidado mais ainda dos planos que ele colocou no seu Com coração, certeza. sabe? Então eu falei pra ela, cara, vai, eu sinto medo, eu sinto muito medo porque as pessoas acham que não. Isso é algo que eu compartilhei nas minhas redes sociais, que as pessoas falam, porque você não tem o medo de colocar em prática as coisas. Gente, eu sinto muito medo nas coisas que eu vou fazer, mas eu não deixo que isso me paralise. Então eu olho assim e falo, não, eu vou fazer. E é exatamente o que a gente comentou quase agora, né? Que eu falei assim, eu vou fazer porque vai que dá muito certo, sabe? E se der muito certo, então eu acredito que tudo que Deus coloca realmente no nosso coração, Ele já preparou todo o restante pra É, gente. eu também acredito nisso, sabe? Mas, por exemplo, essa sua amiga que é mãe, né? Ela é o maior exemplo dos filhos dela. Então, Uhum. demonstra coragem, mesmo com medo, vai com medo mesmo, para ensinar Sim, o seu filho a ser corajoso, a não ter os mesmos exatamente. medos que a gente, ser paralisado pelo medo. Porque o medo serve para isso, para nos paralisar, Sim. entendeu? Tem que ir com ele mesmo junto, no caminho ele fica para trás, sabe? Ou vai amenizando, né? Ele não sai 100%, mas a gente não se acostuma com ele, né? A gente se adapta a ele. É mais ou menos isso, talvez. Ah, eu quero que o medo se adapte a mim. Não, gente, no sentido assim de eu acredito que o medo ele não deixe de existir dentro da gente. A gente que se adapta a ele, fala: "Não, tô sentindo, mas eu tô fazendo, eu vou fazer". É, enfrentar, independente do Enfrentar. que aconteça. Exatamente. Bruna, eu agradeço muito por você ter vindo. Ai, obrigada Sério, eu adorei de também. verdade. A minha ideia realmente é chamar pessoas que eu conheço, que eu não conheço pessoalmente, porque para mim existe essa troca de a gente compartilhar uma com a outra nossos conhecimentos, nossas histórias. E eu estou muito feliz em ter te conhecido mais. Ai, Espero que a gente mantenha contato e se conheça muito mais profunda ainda. bora fazer um Bora treininho lá fazer um comigo. rola. Ai, meu Deus, não sei. Vai que eu estouro minha orelha pela Vamos. primeira vez. Eu falando, não, porque eu sei treinar. E eu, gente, aconteceu uma coisa aqui comigo, imprevista aqui, ó, a Bruna. Não, mas eu acho que eu estourei. Que eu saiba, eu estourei a orelha só de uma pessoa na academia, que eu fiquei Meu sabendo semana Deus, passada ainda. eu acho que eu tô Nem desistindo. sabia. Não, mas eu era faixa branca, agora eu sou faixa. Agora eu sou faixa azul. A Sou um gente pouco melhorou menos muito. pior, Sou um entendeu? pouco menos pior, excelente. Eu agradeço muito, de verdade. Eu sei que a sua agenda é bem complicada de você achar um espaço aí, então fico muito feliz que você tenha conseguido vir aqui e ter compartilhado um pouquinho sobre você. De verdade, obrigada pela sua Ah, presença. Espero que você tenha gostado também. adorei o convite, adorei te conhecer, saber da tua história também do dia, eu não sabia. E como que você me achou? Uma dúvida. Maravilhosa. Como que você me achou no Insta pra mim? No Insta, olha, eu acho que eu comecei a seguir algumas pessoas, algumas mulheres no Instagram de algumas áreas, e eu acho que amigos em comum foi aparecendo. Sabe quando você segue e vai Aham. mostrando embaixo? E aí eu segui, e aí eu acho que você postou alguma coisa do Gil, eu olhei assim e falei assim, cara, eu acho que é essa a oportunidade. Aí eu olhei, comecei a olhar um pouco seu Instagram, e foi quando eu entrei em contato com você, falei, Aham. oi, queria te chamar para falar um pouco sobre o Gil, sobre Ai, você. arrasou. Mas, se eu não me engano, o Instagram
e Deus, porque eu acredito também nas conexões que Deus manda pra gente. Não foi por acaso. Conectou também. Ai, Muito legal. Ai, adorei. Adorei. Obrigada mesmo, de verdade. Olha que gelada do ar. Gelada. Tá tudo bem. Eu tô quentinha. Obrigada de verdade, tá? Agradeço também. Gente, hoje é isso. Ficamos por aqui. Quero lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal também e acompanhe a gente pelo Spotify. Obrigada por mais um episódio. Não esqueça também de comentar o que vocês estão achando, dar a opinião de vocês, que é muito importante. Um beijo e até a próxima. Ai,